A paz do Senhor Jesus. Oração, Ele ouve. Aquilo que Deus tem colocado em nossos corações é o desejo de estar aos pés do Senhor, em oração, em súplica, e aquilo que nós vemos que os servos de Deus fizeram e ficou marcado e registrado pelo Senhor. Daniel, capítulo 9, versículo 3, ele diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse. Que coisa, hein? Daniel, alguns personagens da Bíblia, nós vemos José, Daniel, você não vê defeito nesses homens. Lógico que eles tinham defeito, mas a Bíblia nem narra. Eles não tem um erro deles aqui. São homens assim, vamos dizer, são homens perfeitos? Não são perfeitos, sabemos que não. Mas são homens que dedicadíssimos a Deus, fiéis, com o coração inclinado ao Senhor a todo o tempo, incapazes de cometer deslizes. Mas Daniel, quando ele foi diante do Senhor, ele foi com saco e cinza, ou seja, ele foi humilhado diante de Deus, como um homem humilde, como aquele quebrantado. Ele não foi ali apresentando as suas credenciais. Eu sou Daniel, fiel a ti. Eu sou o profeta. E Jesus até é testemunho de Daniel, hein? Quando ele fala assim, naquela cidade tivesse Daniel, ou seja, a referência de Daniel era como um homem fiel a Deus. Mas agora, quando ele ora ao Senhor, não existe nada digno no homem, mas é a misericórdia de Deus. Então, quando ele ora, ele suplica, ele roga ao Senhor, ele vai com jejum, com oração, com saco e cinza, não vai vestido com nenhuma veste especial, mas vai humilhado diante de Deus, colocando a sua petição diante do Senhor. Ele sabe que ele está ali cativo em um país estranho, em uma terra estranha. Ele sabe que foi por causa do pecado do povo. O povo estava ali porque merecia. Mas esse mesmo Deus que permitiu esse castigo, prometeu de, olha, esse povo vai voltar para a sua terra. Que Deus misericordioso é esse, hein? Um povo de coração duro, que não capaz de obedecer à voz do Senhor, que negou a palavra dos profetas, que rejeitou o ensino do Senhor, e receberam o que mereciam pela desobediência, mas o amor de Deus permaneceu sobre aquele povo. E prometeu que de um determinado tempo, 70 anos, era o tempo que eles ficariam ali. E Daniel sabia da profecia. E ele foi dessa maneira que ele foi diante do Senhor. Senhor, estou diante de ti. O Senhor fez uma promessa a esse povo. Senhor, opera, atende, cumpre a tua promessa. Ele orou a Deus para que uma promessa fosse cumprida. Aquilo que Deus, que é fiel, havia feito. Há alguma promessa que Deus fez para você? Há algo que Deus já falou no seu coração? Você está recebendo oração na igreja, orando em casa, algum momento. Aí o Senhor disse, olha, vou te dar esta bênção. Aí você sossega. Não, Deus prometeu, você vai alcançar, mas na oração, na súplica diante do Senhor. Você vai aos pés dele como Daniel fez. Daniel, isso há uma promessa. Senhor, eu creio nessa promessa, mas eu sei que eu preciso buscar essa promessa. E nessa oração, Senhor, eu coloco diante de ti para que o Senhor possa atender. E esse povo que está aqui cativo hoje possa voltar à sua terra, à sua casa, edificar o templo, edificar a cidade e voltar a te adorar no lugar onde eles nunca deveriam ter saído, que é de Jerusalém. Jerusalém é a nossa casa. Jerusalém é o lugar da promessa. Jerusalém é o lugar em que o Senhor estende as suas mãos. É a cidade do grande rei. É para lá que nós precisamos ir. E é uma grande promessa. Que o nosso tempo de exílio aqui nesse mundo, ele está terminando. E agora, Senhor, nós queremos ir para casa. Chegar em casa. Longe deste mundo. Mas sem oração nós não chegamos lá não.
É na oração que nós vamos voltar para casa. É como Daniel fez, em súplica, humilhando-se diante do Senhor, na oração, no jejum, na súplica, sabendo, Senhor, há uma promessa. Deus disse que nós voltaríamos para Jerusalém. De lá que nós somos gerados. É para lá que nós voltaremos. É para lá que nós iremos. É a nossa casa, é a nossa pátria, é onde o Senhor vai habitar conosco. Senhor, nos leva de volta a Jerusalém. Senhor, leva o teu povo de volta. Essa é a oração. Essa foi a oração de Daniel. Essa é a nossa oração. Ore, pois ele ouve, e Jerusalém está logo ali. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.